E também combate à exploração infantil, dessa parte da criança, o que que a gente vê aí de mais absurdo hoje em dia Ah, gente, ainda, a parte da criança é o que é o abuso. que comove. É isso que eu ia até perguntar, né? Eu tinha até comentado com o Davi, como é que separa nessa hora, né? O sentimento ali, né? O ser humano se deparando com uma situação e Até tendo como que... mãe, né? É, É, gente, olha, no começo foi bem difícil, quando eu entrei nessa delegacia, sabe? Para separar. Conseguir Tipo ser assim, fria, né? Pra... não, e você deixar lá e ir para casa, ah, é verdade, entendeu? porque chegar em casa com aquele Aquele, sentimento, né? foi, Com... no começo foi bem difícil. Mas aí você tem que fazer esse exercício de separar, porque senão tu leva toda Aí aquela não angústia vai para ter dentro da tua vida. casa. E Davi era bebezinho, né? Então, quando eu via uma situação dessa, isso que tu Você falaste, lembrava muito do sabe, eu lembrava Davi. logo, meu Deus do céu. Davi meu xará. Então, assim, foi uma delegacia que no início foi bem angustiante. Mas a gente tem que fazer o trabalho, né? Sim, sim. Isso era, por ser assim, um crime tão bárbaro, aí dava motivação para você combater, para você O crime que ir você diz é o crime de atrás. abuso De mesmo. abuso, abuso sexual contra Abuso criança e mais de adolescente. meninas, né? Mas acontece também de meninos? De menino, sim, acontece. E é Sendo muito, criança, né? Na verdade, Criança, acontece. e é muito mesmo, como a gente ouve falar, que é mais no ambiente mesmo, no seio da No família, seio ou da alguém família, próximo. A sim, maioria dos sim. casos é de fato assim. Sim, sim. Olhe, meio da família, escola, igreja. É, É, então já fica eu acho que vai até um corte legal. Então, assim, qual o conselho que você dá assim, para os pais, para as mães, em termos de cuidado com as suas crianças, nesses Gente, ambientes, e o que é que eles têm que observar? olha, primeiro você tem que passar muita confiança pro teu filho, para ele confiar em você. Se ter aquela E ter abertura. a abertura dele de chegar e te contar o que está acontecendo, né? E instruir. Não permita que ninguém lhe toque. Toque não pode. mas tem que ser rasgado mesmo. Tem que dizer, ó, não pode pegar aqui, não É, é assim? exatamente. Não pode pegar aqui, não pode pegar assim. Usa o termos que a criança vai Vai entender. Lógico que você não vai entender? usar, Sim, né? sim. Mas o corpo, o seu corpo é inviolável. Ninguém pode, a não ser que seja assim, seu pai ou sua mãe que vai lhe dar um banho. Ou ao acontecer um acidente, tem que limpar, Sim. né? Mas caso contrário, ninguém pode. E se isso acontecer, fale para mim, fale para a professora, conte para alguém, não guarde. A culpa não é sua, você sabe, você tem que passar isso para a criança. Porque às vezes ela fica com medo achando que a culpa é dela. E Ainda Ela se sente tem isso. culpada. como é que a gente consegue observar assim, no comportamento da criança Gente, a se tem criança alguma coisa muda. A acontecendo? criança muda o comportamento imediatamente. Muda como? Por exemplo, se ela é uma criança expansiva, ela se fecha. Se ela é uma criança bem brincalhona e tal, Ela, de ela repente você nota que nota o ela. que comportamento dela ela vai vai mudar, dar né? sinais no comportamento. Aí tem que chegar junto Ou se ela é logo. muito fechada, tímida, de repente ela está expansiva, alguma coisa está errada. Então, a gente conhece nossos filhos, né? O Sim. comportamento, o dia a dia, a rotina. Mudou a rotina, às vezes tem criança que regride, começa a fazer xixi na cama. Crianças que já deixou de fazer e volta, sabe? Então, vai mudar o comportamento dessa criança, gente. E é muito doído. Nossa, é muito triste. É muito Imagino. triste porque se você não trabalhar isso na criança, vai levar para a vida toda. É um É trauma um pra Assim, sempre. trauma. olha, uma vez chegou uma. Eu nunca esqueço dessa cena. Chegou uma senhora na delegacia, ela já tinha uns 40 e poucos anos, chorando. Uma mulher assim magra, você vê que a cara de sofrida, sabe? Não sofrida por necessidade, mas sofrida emocionalmente. E ela chorando. Ela diz: olha, doutor, eu vim denunciar um abuso que eu sofri quando criança. Nossa. Eita. Aí eu falei: olha, mas não tem mais como ser nessa delegacia, né? Porque ela já não era Agora mais imagina, criança. a mulher já tem mais de 40 anos. E E agora? ela chegou assim, arrasada na delegacia. Então ela passou esses anos todos sofrendo. O que essa mulher não passou, né? Meu Deus. Não, aquilo me marcou demais. Marcou demais. Eu falei: olha, você tem que ir outra. Infelizmente, como já passou tantos anos, o crime já está prescrito. Não tem mais o que fazer. Já tinha E passado mais de 20 Então anos, não sei lá tem quanto. mais. Não, passou. Porque o crime prescreve, prescreve. né? Então, se você não tomar uma atitude dentro daquele prazo, ele vai prescrever, né? No caso dela, já estava prescrito. É, mas eu acho tão absurdo. Ah, tem É, coisa agora tem que. crimes que hoje é imprescritível, né? Como racismo, acho que até o abuso sexual. Como eu saí dessa área, Sim. acho que Mas já. imagina só, esse tempo todo aquela mulher guardando isso e não tinha Não, coragem, e né, parece de... assim, parece que o que ela estava sentindo era o mesmo sentimento de quando ela era criança. Então Aí você é um vê, trauma como é tão forte, né? você vê que não passa, né? Aquele trauma, aquela angústia, o abalo emocional fica para a vida toda. E se você não trabalha a criança,
você não leva num psicólogo, faz uma terapia, Não, é quase irreversível. irreversível. Agora- Gente, para mim, dos piores crimes, dos maiores absurdos, é o abuso sexual. em criança E e as adolescente. punições hoje, Guilherme, o que você acha assim para esse tipo de crime? É a contento, digamos assim, ou é difícil Não de é, dizer, né? nunca vai ser. Você pode dizer assim, vai pegar prisão perpétua. Aquela Não história tem da como. castração No Brasil não- química e tal, o que você acha disso? Ele vai, porque a castração química, até onde eu sei, a pessoa vai perder a libido, Isso. né? É, Mas, tudo bem. mas talvez ele seja tão, né, sei lá, uma doença tão que ele vai De tentar outra forma. satisfazer de outra Outras forma, formas. né? É muito Olha, difícil. se for um psicopata, o psicopata ele não para, ele vai achar outro meio. Ele não vai porque ele... Eu acho que não tem outra forma de você conseguir entender a cabeça de uma pessoa que pratica um ato como esse com uma criança, a menos que tenha realmente algum distúrbio psicológico. Acho que tem que ser um psicopata mesmo, acho que não tem outro jeito, né? não tem explicação. Não tem. Não tem. Gente, Desculpa, né? pode falar. Mas quando existiu crimes que tu foi lá, tomou frente e tal, e tu sentiu que, por exemplo, agora falando, né, eu notei que até que tu ficou mais até Eu emocionada de fico falar, quando fala nesse assunto, mexe. mas, assim, na hora de, por exemplo, tu achar o cara que fez aquilo, como é que tu se comportava naquele momento, Tem gente que é a coberta. Iliana mesmo dava pressão mesmo, não deixava, tipo assim, dar brecha e tal, porque tu queria, de alguma forma, que ele pagasse Pegar por ele. aqui. Não, olha, a gente tem que cumprir a lei. Assim, se você for agir pela emoção, né? Você pode atropelar o processo, Não, né? e assim, você vai fazer coisas absurdas, porque a vontade que tem é de você realmente, Sim. né? Matar o cidadão. Não, Sabe? Mas não dá para você fazer. Você tem que, nesse momento, ser fria e cumprir a lei, né? Só isso. Entendi. Não tem mais, assim, o que fazer, como a gente gostaria que fosse. Né? Banir de vez da sociedade, sabe? Não tem como. E acontece também, Helena, de realmente, às vezes, a mãe ou a madrasta, alguém tentar cobertar, porque a gente ouve muito falar isso, né? Sim. Às vezes tá tendo, a mãe tinha consentimento, a avó, o avô, acontece mesmo, né? Sim, gente, assim, só a gente que trabalha numa delegacia, assim, como essa, que é de lidar com esse tipo de criminoso que pratica crimes, né, sexuais, abuso sexual contra... Só você vivendo no dia a dia, pra você ter noção do que o ser humano é capaz, Que coisa, né? né? Foi bem aí onde eu me deparei com o pior do ser humano. Foi nessa delegacia. Porque ver mães que não quer perder o seu amante, por exemplo, Pô, permitir que que coisa. aquele homem abuse da sua filha ainda, criança Aí ainda, entra um contexto Não- que está emocionalmente presa, né? Mas Aquele é algo relacionamento, né? que não tem explicação, não não faz tem sentido, explicação, né? não tem. Às É seu vezes, filho, né? eu ouvi uma história esses dias, não sei se você já viu alguma coisa assim, que assim, não era nem uma questão de que, vou acobertar aqui porque é o amor na minha vida, não. Era uma questão financeira. O cara bancava tudo e aí proporcionava para a família uma certa qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, Sim, financeiramente falando. mas Mas ele abusava da filha dela e ela, tipo assim, acobertava. Não tem explicação não e justifica. não justifica. Nada né? justifica, nada. Nada. E- Nada justifica. Infelizmente, assim, o ser humano, muitos, né? Eu digo todos, mas assim, carece de uma espiritualidade, Verdade. de fé. Eu acho que Verdade. falta muito fé nas. Só- Porque assim, só não, Deus, né? eu estou vivendo no conforto, no bem bom, eu não quero largar a mão disso. E por conta disso eu vou permitir que um filho Algo passe por absurdo. uma situação Aí dessa. é fora de A pessoa, cogitação. eu acho assim, a pessoa que está muito bem resolvida espiritualmente, emocionalmente, não permite um negócio desse. Pode ser que ela fique na rua, vá pedir socorro na casa de um familiar, Mas sabe? jamais Mas jamais vai aceitaria. permitir um negócio desse.